Paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos estão bem? Estão animados? Convido os irmãos, por bondade, para se colocar de pé. Convido a igreja para abrir a Bíblia comigo no livro dos Salmos, o salmo que eu sei que você conhece, o salmo de número 23. Salmo de número 23. Iremos ler apenas o verso de número 1. Salmo de Davi, Salmo 23, o versículo de número 1. Amém? Vamos recitar a palavra do Senhor todos juntos no tempo 3. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 9. Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 9. Está escrito assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Glória a Deus. Se assente, glorificando a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pelos varões desta igreja, pelo presbítero Jackson Mendes e pelo conselho diaconal. Obrigado pelo convite, pela confiabilidade que a mim me foi dada. Deus abençoe a vida do senhor. A galinhada estava tremenda, viu? Boa demais. Deus abençoe. Agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor Silas Batista e a pastora Daiane Batista. Deus abençoe e continue abençoando. Glória a Deus. Deus é bom. Meus irmãos, é muito bom podermos estar juntos neste santuário para adorar o nome do Senhor, para glorificar o Deus Todo-Poderoso, adorar o Deus que é santo, o Deus que é imutável, o Deus que é infalível, o Deus que é transcendente, o Deus imanente, o Deus que é onisciente, o Deus que é onipotente, o Deus que é onipresente. Como é bom adorarmos o Deus da Bíblia, como é bom adorar o Deus do Gênesis, o Deus de Êxodo, o Deus de Levítico, o Deus de Números, o Deus de Deuteronômio, o Deus de Josué, o Deus de Juízes, o Deus de Ruth, o Deus de Samuel, o Deus de Reis, o Deus de Crônicas, o Deus de Esdras, o Deus de Neemias, o Deus de Esté, o Deus de Jó, o Deus de Salmos, o Deus de Provérbios, o Deus de Cantares, o Deus de Isaías, o Deus de Jeremias, o Deus de Lamentações de Jeremias, o Deus de Ezequiel, o Deus de Daniel, o Deus de Oséias, o Deus de Jonas, o Deus de Miqueias, o Deus de Naum, o Deus de Abacuque, o Deus de Sofonias, o Deus de Asgeu, o Deus de Zacarias, o Deus de Malaquias, o Deus de Mateus, o Deus de Marcos, o Deus de Lucas, o Deus de João, o Deus de Atos, o Deus de Romanos, o Deus de Gálatas, o Deus de Efésios, o Deus de Filipenses, o Deus de Colossenses, o Deus de Tessalonicenses, o Deus de Timóteo, o Deus de Tito, o Deus de Filemão, o Deus de Hebreus, o Deus de Tiago, o Deus de
Pedro, o Deus de João, o Deus de Judas, o Deus de Apocalipse, o Deus da igreja, o Deus da minha vida, o Deus da tua vida, o Deus dos pastores, o Deus dos evangelistas, o Deus dos presbíteros, o Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. Eu te convido a adorar esse Deus agora. Aleluia! Oh, glória! O Deus que é mais alto que a terra, mais profundo que o mar, mais largo que a terra. O Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta. Como é bom servir a esse Deus. Queridos irmãos, temos lido 2 textos da Bíblia Sagrada, bastante conhecidos de todos nós. Quando olhamos para o Salmo de número 23, em especial o versículo de número 1, Salmo de Davi, bastante conhecido pela classe ou pelo grupo cristão, ou por que não dizer por aqueles que ainda não professam a fé em Jesus Cristo. Este primeiro versículo, o versículo de número 1, que o salmista Davi, ele recita e diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este homem que foi usado por Deus para recitar este salmo, o salmo de número 23, um salmo que é um dos salmos mais belos da Bíblia Sagrada, um dos salmos mais recitados da Bíblia Sagrada. E na verdade há crianças que conhecem muito bem, pelo menos o primeiro versículo do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que eu acho mais lindo na Bíblia Sagrada é a forma que o Senhor Deus trabalha em homens e através de homens. Porque a forma que Deus trabalhou em Davi e a forma que ele trabalhou através de Davi nos deixa maravilhados com o agir do Senhor. Porque o homem que recita o Salmo 23, o Salmo do pastor, este homem, ele era pastor de ovelhas. Ele, antes de ser levantado por Deus como rei, ele tinha a função de pastorear. E você vai ver que em 1 Samuel, capítulo 16, 17, você vai ver a história linda deste homem. E ele tinha o hábito tão lindo de cuidar, de zelar, de proteger as ovelhas que estavam sobre os seus cuidados. Ele tinha um amor tão grande que ele foi capaz de pegar urso, pegar leão e jogar no chão e matar por amor às suas ovelhas. O mais lindo é porque ele entende que ao olhar para a fragilidade das suas ovelhas, para olhar para a necessidade que as suas ovelhas tinham dele como pastor, ele se submete e ele se coloca na posição de ovelha, e ele declara esse salmo, e ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Antes dele ser pastor, ele aprendeu a ser ovelha. Antes de Samuel o chamar na casa do seu pai Jessé, ele aprendeu a ser ovelha. Antes dele receber as 3 unções sobre a sua cabeça, ele aprendeu a ser ovelha do pastor dos pastores. E ele é feliz em dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
E para fazer uma aplicação para nós aqui, antes de galgarmos qualquer posição, é necessário aprendermos a ser ovelha do pastor, a dependermos do cuidado, da proteção, da orientação do pastor. Davi, ele usa essa expressão e ele recita esse salmo. E aqui Davi mostra o cuidado do pastor com as suas ovelhas. E ele libera este salmo, descreve este salmo com tanto apreço, que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guiar-me faz em pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Guia-me mansamente pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Prepara perante mim uma mesa, perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E ele encerra dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E no final, eu não vou desviar, eu não vou recuar, eu não vou baixar a guarda. E ele diz: eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Outra versão diz: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oh, aleluia! Ele, no lugar de pastor, ele se submeteu e aprendeu a ser ovelha. Antes de exercer qualquer função, aprenda a ser ovelha. Aleluia! Coisa terrível é o tal do bode. O bode retruca demais, a ovelha não. A ovelha é mansa, calma, tranquila e está apta para seguir o seu pastor. Davi era pastor, mas se fez ovelha. O que eu acho mais lindo no Salmo 23, no Salmo 22 e no Salmo 24, porque aqui nos mostra o inverso. Porque Davi era pastor e se fez ovelha para ser cuidada pelo pastor. Mas você vai ver no Salmo 22, você vai ver que o pastor se fez ovelha. E eu quero trabalhar e aplicar esta palavra para as nossas vidas. Temos que ter a humildade de Davi em entrar na dependência total do nosso querido e eterno pastor. Em Hebreus 13:20, a Bíblia diz que ele é o pastor, o eterno pastor das suas ovelhas. E você vai ver que o Senhor, do Salmo 23, ele se faz ovelha. E Isaías diz, e ontem foi recitado por 2 vezes, Isaías diz no capítulo 53 e o versículo 7, a Bíblia diz que como cordeiro, ele foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. O motivo e o cerne da palavra e do evangelho é esta, que o pastor se fez ovelha, a fim de resgatar ovelhas perdidas. E Isaías é levantado por Deus para marcar, para apontar o caminho que o pastor, que se fez ovelha, iria seguir. E Isaías escreve no capítulo 7, o versículo 14, Isaías diz que eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, aleluias. No capítulo de número 9, o versículo 6, a Bíblia diz que o seu nome é maravilhoso, Deus forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. E nesse mês de setembro, mês amarelo, aleluia, onde há um índice tão terrível de suicídios, nessa noite eu venho com a autoridade do Espírito de Deus, que o príncipe da paz vai trazer paz para o seu lar, vai trazer paz para os teus familiares, e que toda obra maligna caia por terra, porque o pastor dos pastores está aqui para dar livramento, para dar cuidado, para dar proteção. Se você crê nesta palavra, diga alguma coisa para Deus. Os evangelistas vão citar que quando o pastor que se fez ovelha nasce, a Bíblia diz que uma estrela brilha no oriente, e os magos foram adorar, e os pastores que estavam no campo, aleluia, pastoreando, aleluia, vê os anjos cantar: paz na terra e glória nas maiores alturas, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, aleluia, o Salvador. Aleluias, glória a Deus. E você vai ver que Lucas registra que com cerca de 30 anos de idade, este pastor que se fez ovelha, ele começa a exercer o seu trabalho ministerial. E o seu trabalho ministerial é amor pelos perdidos, amor por aqueles que é julgado ou era julgados pela sociedade da época. E a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a Bíblia diz: todos aqueles, pois, que o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para buscar homens pecadores e o transformar para transformar outras pessoas. Ele chama homens comuns e entrega ministérios extraordinários na vida deles. E você vai ver que este amor do pastor que se fez ovelha, você vai ver que este amor resulta em uma batalha no subconsciente dos religiosos da época, que o fizeram ter uma atitude terrível, que foi perseguir o nosso Senhor, que foi crucificar o nosso Senhor. E o nosso Senhor, ele deixou uma orientação aos seus discípulos, dizendo: eu vou ser entregue na mão de pecadores, eu vou morrer, eu vou padecer, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é preso pelos soldados, ele passa pela a chicoteada terrível dos soldados romanos, e de caminho para o Gólgota, ele passa pela via dolorosa, carregando um madeiro, que Isaías recita no capítulo 53, o versículo 4. Isaías diz que o pastor que se fez ovelha, a Bíblia diz que eis que sobre si ele carregou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reportamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras eu, você, a sua família, somos sarados, somos sarados, somos sarados, somos sarados, somos sarados. Quando o Senhor chega no alto do Gólgota, que ele é pregado no alto da cruz, a Bíblia diz que ele libera uma palavra, que é o Salmo 22, o versículo 1. Você vai ver que o salmista,
recebe a inspiração divina para compor o Salmo 22. E você vai ver que o Senhor no alto da cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? E você vai ver que no Salmo 22, você vai ver o pastor que se fez ovelha, você vai ver ele com sentimento de abandono no alto da cruz. Quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele enfrentou o Calvário por amor a mim e a você. Você que me ouve nesta noite, Ele fez isto por nós. A nossa salvação foi conquistada com alto preço, o preço do sangue de Jesus, vertido na cruz. Na hora sexta, a Bíblia diz que Ele rende o Espírito, e a Bíblia diz que Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e Ele diz: está consumado. Em outras palavras, a dívida está paga. A dívida do Eliano, a dívida do Romário, a dívida do Jackson Mendes, a dívida da igreja ou daqueles que irão confessar o meu nome está paga. E a Bíblia diz, Paulo dizendo aos Colossenses, que ele pegou a cédula de dívida e cravou no madeiro. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 e o versículo 1: agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A dívida está paga. A Bíblia diz que Ele entrega o Espírito na sexta, e os discípulos ficam preocupados, e Ele se tranca. João capítulo 20, a Bíblia diz que eles estão lá trancados, com medo dos judeus. Passa o sábado, mas no domingo cedinho, oh aleluias, a Bíblia diz que Ele ressurge dentre os mortos, com a chave da morte e do inferno nas mãos, dizendo: todo o poder me é dado na terra, no céu e debaixo da terra. Aleluias, glória a Deus. Após Cristo ressuscitar, a Bíblia diz, os discípulos lá, trancados, com medo dos judeus. Paulo diz à igreja de Corinto, no capítulo 15, que Cristo apareceu a cerca de 500 irmãos, e no período de 40 dias, Cristo se manifestou a alguns deles. Os discípulos com medo dos judeus. A Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles, e por 3 vezes, João capítulo 20, a Bíblia diz que Jesus chega dizendo: paz seja convosco. Paz no coração, paz na missão e paz no propósito. Só entrega a paz quem tem paz. Só manifesta a paz quem tem paz. Tenha paz com Deus, meu irmão. Tenha paz com Deus. Aleluias, glórias ao Senhor. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 24 e o versículo 49, Jesus dizendo aos discípulos: aleluias, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai pois em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1, você vai ver a ascensão de Jesus, e os discípulos agora não estão mais com medo, mas eles estão diante do Monte das Oliveiras, e Jesus está ressuscitado.
triunfante sobre a morte, triunfante sobre o pecado, triunfante sobre as enfermidades, triunfante sobre Satanás e seus demônios, triunfante sobre o mundo e o seu sistema. E Jesus está no Monte das Oliveiras, até que um dos seus discípulos pergunta, quando olha para ele ressuscitado, e diz: Senhor, porventura vai ser nesse tempo em que o Senhor restaurará o reino a Israel? E Jesus libera uma palavra dizendo: não vos compete saber tempo ou épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! E a Bíblia diz que, tendo dito isto, ele começou a ser elevado às alturas. No versículo 8 a Bíblia diz que Cristo ministra: mas recebereis poder, dunamis, aleluias, o poder de Deus, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não vou deixar vocês de qualquer jeito, eu não vou deixar vocês desequipados, eu não vou deixar vocês despreparados, eu não vou deixar vocês desarmados, eu vou deixar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele estará em vós para sempre. Aleluias! Mas recebereis poder, mas recebereis poder. Glórias ao Senhor. E tendo dito isto, foi elevado às alturas. Escute, o elevado aqui é diferente do elevado do capítulo 14 de João, porque o que é elevado aqui é algo que tem poder de se mover por força própria, pela sua própria capacidade. Para os discípulos em João 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Aleluia! Eu vos levarei. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não vai ser disco voador que vai tirar vocês daí, não vai ser ninguém que vai tirar vocês daí, sou eu, eu vos levarei. E tendo dito isto, foi elevado às alturas, e os discípulos embaixo no Monte das Oliveiras, olhando Jesus subir, e ele subindo, depois de triunfar sobre a morte, depois de triunfar sobre todo o sistema religioso da época, depois de triunfar sobre a lepra, sobre as enfermidades, ele está subindo, e a Bíblia diz que uma nuvem o recebeu e encobriu, ocultando aos olhos dos seus discípulos. E os discípulos olhando para as nuvens, e Cristo adentra, aleluias, e quando ele adentra as nuvens, parece que vejo o Salmo 24, o versículo de número 7, o Senhor entrando nas nuvens, e quando ele se depara com os portais eternos, uma voz ecoa dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Uma outra voz ecoa: mas quem é este Rei da Glória? E os anjos que estão nos portais liberam uma palavra dizendo, o versículo de número
9, os anjos diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O versículo 10, quem é este Rei da Glória? Toda a igreja, por favor. O Senhor, Ele é o Rei da Glória. E Jesus adentra os portais eternos, e os anjos cantando: Jesus é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Deus Pai está no trono central e diz: filho, senta à minha direita até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. E o Senhor Jesus lembra dos discípulos no Monte das Oliveiras, aleluias, e diz a 2 mensageiros anjos: vem, mensageiros anjos, vai no Monte das Oliveiras, porque os meus discípulos estão olhando para a nuvem, pensando que eu estou na nuvem, mas eu não estou na nuvem. Diga a eles: como eles me viram subir, eu vou voltar. Eu vou voltar. E a Bíblia diz que os anjos saem e descem no Monte das Oliveiras perante os discípulos e diz: varões galileus, por que estáis com os olhos fitos ao céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido no céu, Ele vai voltar. Ele vai voltar outra vez. Ele vai voltar outra vez. O Espírito e a noiva diga: vem. E quem tem sede, venha e beba da água da vida. O Senhor está voltando. O pastor dos pastores está voltando. O Senhor está voltando. Coloque a mão no seu coração. Por bondade, reconheça o trabalho do seu pastor que se fez ovelha, que ele, assumindo forma de servo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ore a ele nesta noite e diga: Senhor, eu creio no sacrifício do Calvário, eu creio na tua volta. Peça a ele força e misericórdia e diga: eu quero ser um participante do arrebatamento da igreja. Porque o pastor que morreu no Salmo 22, ele ressurge para nunca mais morrer e para nos dar certeza de que ele vem. De que ele vem. Senhor Deus, eu ministro a tua graça sobre a tua igreja neste primeiro culto evangelístico. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor derrama a tua graça salvífica, a graça que transforma a vida do homem. Eu declaro sobre a vida, meu Deus, e sobre os familiares dos meus irmãos. Meu Pai, abra a nossa visão para que entendamos. Erguemos os nossos olhos e vede que os campos já brancos estão. Senhor, nos ajude. Ajude-nos, Senhor. Ajuda o teu povo. Ajuda-nos. É o que eu te peço. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluias.